Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo esta noite com a paz do Senhor. Queridos, eu quero falar da minha alegria, da minha satisfação em Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos esta noite. Quantos querem ouvir uma palavra esta noite? Diga glória a Deus. De pé como estamos, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Leremos a partir do verso 35. Enquanto os irmãos procuram o texto, dispensar honra e gratidão pela vida do pastor presidente, pastor Francisco Neto. Deus seja louvado, ao lado de sua esposa, missionária Elma. Deus seja engrandecido pelas vossas vidas, pelo ministério e pela igreja que Deus tem confiado em suas mãos. Os obreiros que o auxiliam, Deus abençoe. Pastor Pedro Alcântara, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Uma honra poder fazer parte deste congresso, da história deste grande trabalho do Senhor aqui na cidade de Rio Maria. Aos irmãos que têm nos auxiliado, juntamente aí com o doutor Wilker, que nos apanharam ali no aeroporto de Marabá, Deus seja louvado, muito obrigado. Marcos capítulo 4, versículo 35, se eu posso ler, diga amém. Eu gostaria de toda a atenção dos irmãos agora, principalmente para a leitura desse texto, embora é um texto muito conhecido, mas eu quero ressaltar alguns detalhes e aplicar em nossas vidas esta noite. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram. Diga forte: eles o despertaram. E disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos, tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entretanto chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Estava ali pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000 porcos. Quantos porcos?
2.000 porcos. Precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar. Ali se afogaram, e os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E você diz amém. Antes de tomar o seu assento, diga: Rio Maria pertence ao Senhor Jesus. Diga mais forte: Rio Maria pertence ao Senhor Jesus. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, distintos servos e servas do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, e tantos quantos me ouvem nesta noite oportuna, estamos no Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos é mais um daqueles capítulos em que Jesus transforma um barco de pesca em um púlpito de pregação. Vale dizer esta noite que nem todo barco de pesca é um púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é de fato um barco de pesca. A diferença é que no barco se pesca peixes, no púlpito se pesca homens. No barco se pesca vivo para matar, no púlpito se pesca morto para dar vida, e vida com abundância. E o capítulo 4, verso 1, diz que Jesus subiu no barco e assentou-se para pregar. A pregação de Jesus era tão poderosa em palavra que dispensava a linguagem corporal. Jesus pregava sentado. E sentado Jesus pregou o dia inteiro a parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola da candeia e a parábola do grão de mostarda. 4 parábolas que tinha sob tema a fé. A fé que os discípulos de Jesus, a fé que os seguidores de Jesus deveriam ter. De maneira, senhores, que o texto diz que sendo já tarde, obviamente Jesus estava cansado, porque pregar cansa. Jesus estava tão cansado que naquele dia não pôde levantar-se a fim de despedir as multidões. As multidões que vinham ouvir Jesus pregar não iam embora naturalmente, elas precisavam ser despedidas. E Jesus, como um bom pastor que tinha cheiro de suas ovelhas, tinha o bom costume de dispensar um certo tempo depois das suas ministrações, a fim de despedir as multidões. Mas Jesus está tão cansado, tão afadigado, tão esgotado, que foi necessário que os seus discípulos despedissem as multidões. E tendo os seus discípulos despedido as multidões, adentraram no barco, e Jesus disse para eles: passemos para o outro lado. Jesus não disse passem para o outro lado. Jesus se inclui na viagem quando diz passemos para o outro lado. Quando Jesus diz passemos, Ele está dizendo: eu não vou deixar vocês passar sozinhos. Quando Jesus diz passemos, Ele está dizendo: eu não vou permitir que vocês atravessem o mar sozinhos. Quando Jesus diz passemos, Ele está dizendo: eu não vou deixar vocês entrar numa tempestade sozinho. Eu vou entrar com vocês, eu vou passar com vocês. A minha primeira palavra profética sobre a vida de quem me ouve esta noite é que nesta tempestade você não está sozinho. Eis que eu estou contigo, diz o Senhor. E só quem crê levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Passemos para o outro lado. E o texto diz que eles
Do jeito que Jesus estava, o levaram no barco. Sentado Jesus estava, sentado Jesus permaneceu. E o texto diz que outros barcos o seguiam. Guarde bem esta informação: outros barcos o seguiam. E o texto diz que lá pelas tantas, levantou-se no mar uma grande tempestade de vento. Observe que essa tempestade, ela tem um tamanho, ela não é pequena, ela não é média. Essa tempestade é uma grande tempestade, de maneira, queridos, que o texto diz que as ondas se levantaram, batiam contra o barco, e o barco já estava se enchendo de água. Enquanto isso, Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo. Jesus foi o segundo homem que conseguiu dormir em meio a uma tempestade. O primeiro foi o profeta Jonas. Jonas foi o primeiro, e Jesus foi o segundo homem que conseguiu dormir em uma tempestade. A diferença é que Jonas dormiu para não pregar, Jesus dormiu porque tinha pregado. O sono de Jonas é o sono da desobediência. O sono de Jesus é o sono da obediência. O sono de Jonas é o sono da indolência. O sono de Jesus é o sono da confiança, de quem sabe que veio ao mundo para morrer na cruz e não para morrer afogado. E quem tem propósito de morrer na cruz pode dormir na tempestade, porque não vai morrer afogado. Crente só morre quando o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Jesus estava dormindo. Quando Jesus está dormindo, a tempestade está acordada. Estar dormindo é estar inativo, inatuante. Agora, estar acordado é estar ativo, é estar atuante. Jesus está dormindo, a tempestade está acordada. Eu preciso que você entenda que Jesus estava inativo, dormindo. A tempestade estava acordada. Foi os demônios de Gadara quem acordaram aquela tempestade enquanto Jesus dormia. O que os demônios de Gadara não sabiam é que Jesus tem mais poder dormindo do que a tempestade acordada. Jesus está dormindo, a tempestade está acordada. Os seus discípulos se desesperam, e o texto diz que lá pelas tantas, eles começam a clamar, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E o texto diz que Jesus acordou. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é de altíssimo nível. Jesus acordou. Não entendi, pastor. Lá vai. A tempestade não acordou Jesus. Eu ouvi um aleluia aqui na frente. Eu vou repetir isso aqui. A tempestade não acordou Jesus. O vento, as rajadas de vento não acordaram Jesus. Os trovões e os relâmpagos, com todos os seus decibéis, não puderam acordar Jesus. O chacoalhar do barco, das ondas, não acordaram Jesus. Eu vou mais fundo. As ondas estão cobrindo o barco, as ondas estão enchendo o barco de água. Jesus provavelmente está molhado, mas nem as águas acordaram Jesus. Mas quando um dos seus apóstolos abriu a boca e disse: Mestre, Jesus acordou lá. O que você acha que é mais alto?
A voz de Pedro ou o barulho do trovão? Alguém entendeu? O que incomoda mais? A voz de um discípulo cansado, afadigado, dizendo mestre, ou o som das rajadas de vento? O que incomoda mais? As águas que molham Jesus, que salpicam em Jesus, que molham as roupas de Jesus, ou a voz de um dos seus discípulos? É claro que o trovão é muito mais alto, que as rajadas de vento são muito mais altas. Só que tem um negócio: não é o teu problema que acorda Jesus. Jesus não está nem aí para o teu problema. O que acorda Jesus é o teu clamor, é a tua oração. É quando você abre a boca e diz: mestre. Acotovele o teu vizinho e diga assim: vai clamar ou vai ficar calado? Satanás não quer que você diga nada. Ele quer que você passe pelas tempestades da vida calado, calada. Ele quer que você aceite a tempestade. Ele quer que você se conforme com a tempestade. Quando alguém te humilha, quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, quando alguém fala algo contra você, ele não quer que você diga nada. Quando o vento sopra, ele não quer que você diga nada. Quando as ondas se levantam, ele não quer que você diga nada. Quando a porta se fecha, ele não quer que você diga nada, porque ele sabe que se você abrir a tua boca e clamar, Jesus vai acordar. Jesus vai acordar. Deixa eu ver quem vai acordar Jesus hoje. Levante a mão só quem vai acordar Jesus hoje. Então, em meio à prova, em meio à luta, em meio à tempestade, abre a boca e dê 10 segundos de glória a Deus. Pega na mão de alguém e diga assim: você tem o poder de acordar Jesus. Vai, bate na mão dele e diga: você tem o poder de acordar Jesus. Você tem o poder de acordar Jesus. Você tem o poder de acordar Jesus. Deixa eu ver quem não vai deixar Jesus dormir no barco. Levante a mão, abra a boca e adora. Acorda o mestre. Por isso que o diabo quer que você fique calado. É por isso que ele quer que você fique com a sua boca fechada. Porque ele sabe que você, e só você, tem o poder de acordar Jesus no bar. Ele não ouve o trovão. Ele não ouve os relâmpagos. Ele não ouve as rajadas de vento, as madeiras do barco estalando. Ele não ouve, mas ele é capaz de ouvir uma lágrima descendo no seu rosto. Ele é capaz de ouvir no silêncio da madrugada o barulho do teu joelho encostando no chão. Estou sentindo uma graça aqui. Mestre, perecemos. Ei, se Jesus já falou, passemos. Quem é você para dizer perecemos? Se eu fosse os discípulos, eu ficaria até desesperado. Mas quando eu olhasse Jesus no meu barco, eu diria: pode ficar tranquilo. Por quê? Esse barco não afunda.
Por quê? Porque Jesus está nele. E daí que ele não veio ao mundo para morrer afogado. Ele veio ao mundo para morrer na cruz. Um amigo disse: pastor Eliel, eu tenho muito medo de viajar de avião. Eu disse: por quê? Ele disse: porque pode não ser o meu dia. Mas e se for o dia do piloto? Eliel, eu tenho muito medo de voar. Eu disse: por quê? Porque pode não ser o meu dia. Mas e se for o dia do piloto? Por causa do dia dele eu morro também. O contrário também é verdadeiro. Os discípulos deveriam ter olhado para Jesus e dito: não é o dia dele. Aleluia. Pode até ser nosso dia, mas não é o dia dele. E porque não é o dia dele, a gente vai chegar do outro lado. Não troque o passemos pelo perecemos. Perecemos quer dizer isso aqui, ó: Jesus sabe nadar. Perecemos quer dizer isso aqui, ó: já era. Perecemos quer dizer não tem jeito. Só que antes do perecemos, a história tem um passemos. Passemos quer dizer não importa o que aconteça, a gente vai passar. Pode vir vento, a gente vai passar. Pode vir problema, a gente vai passar. Pode vir crise, a gente vai passar. Levante a mão bem alto e diga: o meu barco, a minha família, meu ministério, meu sonho, meu projeto não vai afundar. Diga: porque eu tenho uma palavra. Só quem tem uma palavra. Só quem tem uma palavra. Balança a mão direita. Só quem tem uma palavra. A palavra é: passemos, 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 passemos. Você vai chegar do outro lado. Agora olhe para cá. Mestre, não te importa que perecemos? 39. Ele, despertando, repreendeu o vento. Eu disse que você deveria prestar atenção aos detalhes. Aqui tem mais um detalhe. Repreendeu o vento. Quem está me ouvindo, diga amém. Repreendeu o quê? Repreendeu o vento e repreendeu o mar. Espera aí. Jesus repreendeu o vento? Vento não se repreende. O que é que a gente que é crente pentecostal repreende? Não ouvi. O quê? O quê? Demônios. Vento não se repreende. Se um dia você vê um crente repreendendo o vento, pode internar. Onda também não se repreende. Se um dia um crente aqui da Assembleia de Deus, Ceará de Seta, Rio Maria, chegar no mar e começar a repreender as ondas, pastor, pode marcar o psiquiatra. Por quê? Porque vento não se repreende, mar não se repreende. O que é que a gente repreende? Demônios, espíritos malignos. Não entendi, pastor. Lá vai. Jesus não estava repreendendo o vento. Jesus estava repreendendo o que estava por trás do vento. E o que estava por trás do vento
um espírito, um demônio. Que Deus nos dê discernimento para saber o que é vento e o que é espírito. Existem ventos que você não tem que esperar passar. Existem ventos que você tem que repreender. Por trás desse vento que está soprando na sua vida, tem um espírito. Essa crise financeira na tua vida é um espírito. Essa vontade de divorciar é um espírito. Essas brigas dentro de casa que começam do nada é um espírito. Talvez essas dores, essa enfermidade que você tem sentido nos últimos dias é um espírito. Mas Deus está te dando autoridade hoje para você dizer a esse espírito: cala-te, aquieta, sai da minha família, sai do meu casamento, sai da vida dos meus filhos, sai da minha conta bancária, sai de dentro da minha casa. Deixa eu ver para quem que eu estou pregando aqui esta noite. Você tem autoridade. O tráfico de drogas é um espírito. Esse vício do álcool é um espírito. Isso que faz você querer beber é um espírito. Querer se drogar é um espírito. Querer se matar é um espírito. Ir embora de casa é um espírito. Sair da igreja é um espírito. Mas hoje você vai repreender. Repreender. Sai, espírito. Não aceite. Não aceite esse vento, porque esse vento é um espírito. Não aceite essa enfermidade. Essa enfermidade é um espírito. Não aceite essas brigas, esse clima dentro da sua casa. Isso é um espírito. Repreenda. Você tem autoridade. Repreenda o vento. Cala-te. E vento tem boca? Jesus não estava calando o vento. Ele estava calando os espíritos que estavam por trás do vento. Quem crê que Deus está calando os demônios? Eu não sei se você está entendendo a seriedade, o que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto eu prego aqui esta noite, está havendo uma batalha nos céus de Rio Maria, porque você não vai sair daqui calado. O diabo queria que você entrasse calado e saísse calado, mas vai sair crente daqui repreendendo as tempestades, repreendendo os ventos, porque entendeu que é um espírito. A máscara do diabo caiu hoje. Aquele espírito camuflado perdeu a capa hoje. Vai ter que sair da tua casa, vai ter que sair da tua rua, vai ter que sair do teu bairro, vai ter que sair da tua cidade, vai ter que sair do sul do Pará, vai ter que sair do Pará, vai ter que mudar de país, porque Rio Maria é do Senhor Jesus. Repreendeu o vento, cala-te, e o mar, aquieta-te. Ei, o vento era a causa, o mar bravio, o efeito. O vento era o quê? A causa. O mar bravio, efeito. Jesus não primeiro repreende o mar e depois o vento. Ele primeiro repreende o vento e depois o mar.
Quando a gente ora para que Jesus haja nos efeitos. Nós queremos que Ele pare o efeito. Mas Ele é tão Deus que Ele não vai no efeito, Ele vai na causa do problema. Porque se Ele só fazer cessar o efeito, sem mexer na causa, o efeito cessa hoje, mas volta amanhã. Cessa amanhã, mas volta semana que vem. Mas se Ele fizer cessar a causa, o efeito nunca mais vai te atingir. Jesus não remedia problemas, Jesus resolve problemas em sua causa, em seu cerne. Quem crê que Jesus está indo na causa do problema, no cerne da situação. Só que tem um detalhe: se o vento era a causa, não precisava repreender o efeito, bastava repreender a causa, que automaticamente o efeito cessaria. O que está levantando as ondas? O vento. Parou o vento, automaticamente o mar começaria a se acalmar. Então não precisava repreender o mar, bastava repreender o vento. Então por que Jesus repreende o vento e depois ainda por cima repreende também o mar? É simples. Parou o vento, parou. O que estava causando a tempestade não tem mais. O mar vai se abaixar? Vai. Primeira onda, 3 metros. Lá vem a segunda, 2,95. Lá vem a terceira, 2,90. Está baixando. Lá vem a quarta, 2,85. O vento já passou faz 1 hora. Lá vem outra onda, 2,80. Já faz 2 horas que o vento cessou. Lá vem a 10ª onda, 2,5 metros. Até essa onda baixar, o dia já teria amanhecido e o barco estaria no fundo do mar. Mas quando Jesus repreendeu o mar, a onda baixou na hora. Quem crê que Deus está adiantando o processo, e aquilo que você achou que ia demorar 10 anos para acontecer, vai acontecer ainda este ano. Aquela bênção que você achou que ia demorar 5 anos para chegar, vai chegar ainda este mês. Quem está recebendo essa palavra, quem toma posse desta unção, Deus está adiantando o processo. Aquele milagre que você esperava para 10 anos, Jesus está dando uma ordem agora. O mar baixou na hora, e o texto diz que se fez uma grande bonança. Em um momento Jesus dormia e a tempestade estava acordada. Agora Jesus está acordado e a tempestade está dormindo aos seus pés. Deus vai colocar essa tempestade para dormir. Os demônios que estão ativos na sua vida serão colocados para dormir esta noite. E o texto diz que tudo se fez grande bonança. Lembra que eu disse que a tempestade tinha tamanho? E o tamanho da tempestade não era pequeno nem médio, a tempestade era. E não é que a bonança também tem tamanho? O texto diz: e se fez grande bonança. Qual era o tamanho da tempestade? Qual foi o tamanho da bonança?
para cada grande tempestade, Deus tem uma grande bonança. Para cada grande luta, Deus tem uma grande vitória. Para cada dia de grande vergonha, Deus tem um dia de grande honra. A bonança não vai perder para a tempestade. Se a tempestade está grande, fica tranquilo que a bonança também será grande. Jesus repreende os discípulos, dá uma bronca neles, porque eles estão tomados pelo espírito de temor. E Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. E Jesus os repreende dizendo: por que sois tão tímidos? No grego, por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Eu disse na introdução que Jesus passou o dia inteiro pregando sobre o quê? Fé. E na hora da prova, os seus discípulos simplesmente não têm fé. Jesus faz duas afirmações aqui interessantes. Primeiro, ele diz que os discípulos têm medo. Tem o quê? Medo. E depois ele diz que, como os discípulos têm medo, os discípulos não têm fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Não sou eu. Eu só estou me esforçando para dizer o que ele já disse aqui. Eu só estou me esforçando aqui para pregar o que já está escrito. Sabe o que ele disse? O que Jesus está dizendo é que quem tem medo não tem fé. E quem tem fé não tem medo. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem medo, ou você tem fé. Porque quem tem fé não tem medo. E quem tem medo não tem fé. Não entendi, pastor. Lá vai. Fé não é ficar tranquilo, sossegado, confiante que vai dar tudo certo quando o céu está limpo, quando o vento não passa de uma brisa suave, quando o mar está de vidro e o barco navega de vento em polpa. Isso não é fé. Fé é quando o céu se enegrece, o vento sopra, os trovões explodem, os relâmpagos acontecem, as ondas se levantam, as águas cobrem o barco balança para lá, o barco balança para cá, começa a se encher de água, mas você não perde a paz, você não perde a tranquilidade, você não perde a confiança, porque você sabe que vai chegar do outro lado. Isso é fé. Se quando os problemas vêm, você se preocupa, você não dorme, você bate na mesa, você vira a mesa, desespera, se estressa, você grita com a esposa, com os filhos, com o funcionário, sinto muito te dizer, você não tem fé, porque quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. Aí eu me lembro de uma irmã que chegou para o pastor presidente e disse: presidente, eu achei um versículo na Bíblia e eu estou agarrado nele. O pastor disse: qual é? Ela disse: Salmo 56 verso 3. E o pastor disse: o que está escrito lá? Ela disse: quando me vier o temor, em ti confiarei. O pastor olhou para ela e disse: eu tenho melhor ainda, e eu estou agarrado nele.
Qual? Isaías 12:2. E o que está escrito lá? Em ti confiarei e não temerei. O salmista, quando tem medo, confia. Isaías, quando confia, não tem medo. Em qual versículo você está? Quando você tem medo, você confia? Ou quando você confia, você não tem mais medo? Tudo se fez grande bonança, e apoderou-se deles, preste atenção, um grande temor. Qual o tamanho do temor? Não ouvi. Qual o tamanho do temor? Eu falo e a multidão responde. Qual era o tamanho da tempestade? Qual foi o tamanho da bonança? Qual foi o tamanho do temor? Como é que aplica, pastor? Lá vai. Se a tempestade é grande, a bonança também será grande. Se a bonança é grande, o teu louvor também tem que ser grande. Teu glória também tem que ser grande. Teu aleluia também tem que ser grande. Teu culto também tem que ser grande. Tem gente que Deus dá para ele uma vitória grande, ele quer dar um culto pequeno. Pastor Francisco Neto, Deus dá para ele uma vitória grande, ele quer dar um glória pequeno. Glória a Deus. Deus fez da vida dele uma obra tão grande, ele vem para o culto e quer dar um aleluia pequeno. Aleluia. Se a vitória é grande, tua adoração também tem que ser grande. Se a bonança é grande, o teu culto também tem que ser grande. Então, pelo amor de Deus, abre essa boca santa, levanta tua mão lá em cima, uma é pouco, joga as duas, rasga tua alma e dá um glória do tamanho da tua vitória. Vá! Prepare-se para dar um culto grande, porque a bênção que ele vai te dar não é pequena, é grande. Tempestade grande, bonança grande, temor grande. No início, eles temiam a tempestade. Agora, eles temem aquele que é maior do que a tempestade. Quem teme a Cristo não teme a tempestade. E o texto diz que eles, possuídos de grande temor, diziam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sempre me perguntei, como pode os discípulos, 3 anos e meio andando com Jesus, perguntando: quem é este? Será que os discípulos não sabiam quem era Jesus? Eles estão desde o capítulo 1 vendo Jesus curar enfermos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, perdoar pecados. E como é que eles estão perguntando quem é este? É que o texto não diz que foi os discípulos que perguntou. Isso é uma conclusão nossa. O texto diz: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento
e o mar manda e lhe obedece. Aí a gente conclui, deduz, que eles aí são os discípulos. Só que eu tenho mais razões para crer que não são os discípulos do que são os discípulos. Como é que os discípulos que estão desde o capítulo 1 com Jesus, vendo Jesus curar, ressuscitar, perdoar pecado, perguntando quem é este? Uma pergunta dessa nunca sairia da boca dos discípulos. Pastor, mas o texto dá a entender que é eles. Quando a gente lê em Mateus diz assim: os homens diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Também não diz que foram os discípulos. Mateus diz os homens, Marcos diz eles. Eu sei que a leitura natural do texto leva a crer que são os discípulos, mas o texto não diz graficamente: os discípulos perguntaram quem é este. Pastor, se não foi os discípulos, então quem pode ter sido? Lembra que o texto diz que outros barcos o seguiam? Me mostre esses outros barcos chegando. O texto diz que eles saíram, mas o texto não diz que esses outros barcos chegaram. Eu tenho razões para crer que quando o vento soprou, os primeiros barcos que viraram foram os barcos em que Jesus não estava. Até porque esses outros barcos eram barquinhos. E o pior, Jesus não estava neles. Ou seja, os barcos que Jesus não estava até saíram, mas o texto não diz que chegaram. Agora o barco que Jesus estava saiu, atravessou a tempestade e chegou do outro lado. Porque barco que Jesus está, tempestade não afunda. 1000 barcos pode afundar ao teu lado, 10.000 barcos afundar à tua direita, mas se Jesus está na tua vida, o teu barco não vai afundar. Pastor, quer dizer então que tem mais ou menos 10 barcos, não sei quantos barcos, tem uma quantidade de barcos atravessando o mar. Vamos supor que são 10. 9 afundam, porque Jesus não estava neles. 1 não afunda, porque Jesus estava nele. O que você acha que aconteceu com os homens que estavam nos outros barcos que afundaram? Você acha que eles morreram afogados? Não! Por quê? Porque tem um barco que não afundou. O que acontece quando tem 10 barcos atravessando o mar? 9 afunda, mas 1 não afunda. Os homens que estavam nos outros barcos nadam até o barco que não afundou. Aí você descobre quem foram eles. Quem são os homens que do outro lado, dentro do barco, perguntam: quem é este homem? Que tipo de homem é este que quando manda até o vento e o mar lhe obedece? Não entendi, pastor, vai entender agora. Além do teu barco não afundar, ele vai servir para salvar muita gente cujos barcos afundaram. E além do teu barco não afundar e servir para salvar muita gente cujos barcos afundaram, o teu barco vai servir de cenário para muita gente saber quem Jesus é. Quem Jesus é.
quem Jesus é. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. E diga assim: se depender do teu barco, ninguém lá na tua casa vai morrer afogado. Diga: se depender do teu barco, ninguém na tua parentela vai morrer afogado. Diga: se depender do teu barco, ninguém na tua família vai morrer afogado, porque Jesus está no teu barco e teu barco não vai afundar e vai servir para salvar muita gente. Aleluia. E eu termino dizendo que enquanto os homens dentro do barco estão perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Do lado de fora do barco, um homem possesso por 6.000 demônios. Pode ser 4.000, pode ser 2.000. Uma legião pode ser 2.000, 4.000 ou 6.000. Um homem possesso por 6.000 demônios, ou 4.000 ou 2.000 demônios, no mínimo 2.000 demônios, se prostra diante de Jesus. Enquanto os homens perguntam lá dentro do barco: quem é este? Os demônios respondem fora do barco: é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Sabe por que o teu barco não vai afundar? Porque até os demônios sabem que quem está dentro do teu barco é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E sabe o que mais eles sabem? Que Jesus tem poder para lançá-los fora do país. Algumas versões diz país, diga país. Outras versões diz região, diga região. Outras versões diz cidade, diga cidade. Eu termino, aplico e entro em um período da mensagem extremamente profético, extremamente sério, extremamente perigoso, porque eu estou para revelar o segredo dos demônios. Qual é o segredo dos demônios? O segredo dos demônios é que eles gostam de dominar cidades, regiões, países, territórios. Existem demônios que dominam cidades, que dominam regiões. Lembra de Daniel? Orou por 21 dias, ao cabo dos quais o anjo chega e disse: desculpe o atraso. Palavras minhas. É que o príncipe da Pérsia, ou seja, o demônio que domina a região da Pérsia, não estava querendo deixar eu entrar. Me resistiu por 21 dias, até que Deus enviou Miguel. E eu obtive vitória. E ele diz: e agora o outro príncipe da Síria, eu sei que ele vai querer lutar comigo também. Por quê, pastor? Porque os demônios gostam de dominar regiões. Existem cidades que são dominadas por demônios. Existem regiões que são dominadas por principados. Quando a Bíblia diz principados e potestades que habitam nas regiões, demônios, espíritos malignos, que trabalham para o divórcio, que trabalham para o crime, que trabalham para os vícios,
que trabalham para as drogas, que trabalham para a corrupção. São demônios que gostam de dominar regiões. Jesus está do outro lado do mar da Galileia. Ele diz: vamos passar para o outro lado. O senhor vai fazer o que lá? O senhor está indo lá por causa de um homem? Não, não estou indo lá por causa de um homem. Eu estou indo lá por causa de uma cidade. Aí ele chega, e os demônios que dominavam aquela cidade diz: quer que a gente saia dele? A gente sai. Mas por favor, não nos lance fora da cidade. Eles não se importavam em sair do homem. O que eles não queriam era sair da cidade. Olha a estratégia deles: deixa a gente entrar nos porcos. Por quê? Porque a gente permanece na cidade. Para a gente não importa se é homem, se é porco, que é homem. O que a gente quer é a cidade, é Gadara, é o país, é a região. E por um motivo muito curioso, Jesus permite. O demônio está pedindo algo para Jesus, e não é que Jesus aceita. E diz: quer entrar nos porcos? Queremos. Então entra nos porcos. Eles entraram nos porcos. Mas quando entraram nos porcos, os porcos se precipitaram para dentro da onde? Dentro da onde? Do mar. E se afogaram. Não me entendi, pastor? Vai entender agora. Esses mesmos demônios haviam tentado jogar Jesus no mar. Só ouvi uns 2 aleluias. Vou repetir: esses mesmos demônios, para impedir que Jesus chegasse lá e os expulsasse da cidade, tentaram, através de uma tempestade, jogar Jesus no mar. Agora vem Jesus e joga eles no mar. Mais do que isso, os prende no mar. Porque quem estuda demonologia sabe que os abismos dos mares são prisões de demônios. Não entendi, pastor? Lá vai. Jesus prendeu aqueles demônios no fundo do mar e deu àquele ex-endemoniado o poder e a autoridade e a missão de ganhar a sua família e aquela cidade para o reino dele. Jesus não foi a Gadara para libertar um homem. Jesus foi a Gadara para libertar uma cidade. Eu não sei qual é o espírito maligno que tem atuado na cidade de Rio Maria, mas nós temos autoridade de colocar esses demônios para fora da cidade. Quantos querem expulsar esses demônios? Levante a mão. Fica em pé, coloque a Bíblia no banco, coloque a bolsa no banco, porque é hora de guerra, é hora de batalha. Eu não vim aqui pregar para a igreja, eu vim aqui para a cidade. Eu não vim aqui orar pela igreja, eu vim orar pela cidade.
Eu não viajei 16 horas para vir aqui e ministrar uma palavra sobre a igreja. Eu vim ministrar uma palavra sobre a cidade. Estenda as mãos para cá. Pastor Francisco deu um passo à frente. A sua esposa deu um passo à frente ao seu lado. A igreja estende a mão para cá. Diga assim: Pastor Francisco. Mais forte, diga: Pastor Francisco, Deus não te trouxe aqui. Deus não te trouxe aqui para pastorear a igreja. Deus te trouxe aqui para pastorear a cidade. A cidade, a cidade, a cidade. Prepara, porque Deus te trouxe aqui para pastorear a cidade. Um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória. Um minuto de glória, um minuto de glória. Eu sei que eu estou mexendo com as forças das trevas hoje. Eu sei que eu estou mexendo com as cavernas de demônios hoje. Eu sei que esta palavra está sendo uma bomba atômica nos túneis espirituais das regiões celestes de Rio Maria. Deus, me cobre com teu sangue depois que eu sair desse altar. Mas eu não estou sozinho. Tem anjos aqui, tem guerreiros aqui, tem homens e mulheres aqui. Levante a mão. Cadê o cantor? Cantorax, levante a mão. Você tem autoridade. Nós temos autoridade. A igreja tem autoridade. Quem manda aqui não é demônio. Quem manda aqui não é principado. Quem manda nessa cidade é o Senhor Jesus. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Prepare-se para o que vai começar a acontecer nessa cidade. Demônios vão ter que começar a mudar de calçada. Demônios vão ter que fazer as malas e começar a mudar de casa, mudar de bairro. Vai ter que mudar da cidade. Vai ter que sair do país, porque o Brasil é do Senhor. Demônio da corrupção, eu te expulso dessa cidade. Demônio do tráfico de drogas, eu te expulso dessa cidade. Eu determino agora, em o nome de Jesus, a falência no reino das trevas, na cidade de Rio Maria. Clame, 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 clame. Clame, 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 clame. Se calar no momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder? Batam em retirada em nome de Jesus. Israel vai batendo em retirada em nome de Jesus. Por entre as águas do Mar Vermelho. Rio Maria será impactada. Fez caminho no meio do Rio Maria será impactada para o povo de Israel pelo poder de Deus. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Meu Deus! Vai. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e
levante a mão. Toda vez que uma vez Olha Deus tomando as irmãs da cantina. Olha Deus tomando as irmãs da cozinha. E é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. E o mar atravessou pelo nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canta. Oh, do outro lado cantou. Do outro lado canta. Aleluia. Diga glória a Deus. Queridos, ainda em pé, eu peço que não haja agora nenhuma movimentação desnecessária. Eu peço que você não se assente, não vá embora. Chegou o momento mais importante, mais desafiador do culto. É momento de luta, de guerra, de batalha. Depois dessa palavra pregada, dos hinos aqui cantados e entoados, é possível que haja alguém que estava afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor. Você sabe que estava errado, você sabe que estava longe, distante de Cristo, afastado dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus para a sua vida. Mas você estava esperando uma oportunidade para você voltar. Essa oportunidade é hoje. Eu quero que você nesse momento levante a sua mão e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Eu peço que você me dê um sinal com a sua mão aí onde você está. E venha aqui à frente, queremos orar por você. Você estava longe de Cristo. Está vindo ali a primeira pessoa. Os céus estão em festa. Deus está sorrindo. Lá vem a segunda pessoa. Há júbilo diante dos anjos. É momento de guerra, de batalha. A igreja não pare de guerrear comigo. Os irmãos não parem de guerrear pelas almas comigo. Você que não é evangélico, crê em Cristo, mas nunca se decidiu, mas hoje você quer tomar essa decisão. Me dê um sinal com a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. É hoje. O ontem já passou. O amanhã não existe. O dia de você tomar essa decisão se chama hoje. Onde está você? Eu estou te esperando aqui na frente. Jesus quer a tua alma. Satanás também quer a tua alma. Mas Jesus pagou um alto preço por ela. Onde está você? Saia do seu lugar. Peça licença. Rompe a multidão e vem aqui à frente. Você que quer se entregar a Cristo, fazer um pacto, uma aliança com Ele hoje, agora. Você quer reatar a sua aliança, voltar para os caminhos do Senhor. Pode vir. A oportunidade está aberta. Ele falou com você esta noite, você não pode negar. Vem. Eu espero você vir. Eu espero você se decidir. Quebra essa corrente agora. Quebra essa corrente agora. Essa corrente não é mais forte do que você. Você é mais forte do que esta corrente. Você tem forças para quebrar essa corrente agora. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Certa vez, um animal doméstico chamado Ubi vivia acorrentado
em um portão. E sempre que passava alguma coisa na rua que ele queria ir atrás, a corrente o segurava. Mas teve um dia que passou algo tão incrível na rua, que aquele animal chamado Upi partiu para acompanhar aquilo que passava, e mais uma vez a corrente o puxou para trás. Mas naquele dia ele disse: desta vez não. Ele colocou todas as suas forças, e ele descobriu que era mais forte do que aquela corrente. A corrente quebrou, o Upi se libertou e descobriu que era mais forte que aquela corrente. Pastor, que comparação é essa? É assim que o diabo te vê. É assim que o diabo quer fazer com você. Ele quer te acorrentar, ele quer te prender, e ele quer colocar na tua cabeça que o vício é mais forte que você, que o pecado é mais forte que você, que os desejos são mais fortes que você, que a corrente dele é mais forte do que você. Mas eu vim dizer esta noite que Jesus é mais forte que a corrente, e hoje ele vai te dar força para você quebrar essa corrente. Vem, vem, quebra essa corrente, vem. Está vindo ali a terceira pessoa. Quem pode dizer aleluia? Diga: desta vez não. Diga: desta vez não. Desta vez não. Volta pra igreja, rasgando o peito, a vergonha e a dor. Chorando, Cristo te chama, com lágrimas quentes nos olhos, reserva, aceitando, voltando, reconciliando. Volta pra casa, vamos orar. Volta pra igreja. Tem mais gente? Do peito, a vergonha, se tiver pode vir, nós vamos orar agora. Cristo te chama, vem sem reserva. Ele o teu passado apagou. Estende as suas mãos para cá. Volta pra igreja, rasgando o peito, a vergonha e a dor. Cristo te chama. Senhor Deus, eu te agradeço por esta noite, por essas vidas chorando aqui na frente. Eu posso dizer ao Pai que valeu a pena cada quilômetro. Valeu a pena, Senhor, cada quilômetro para cruzar o país e ministrar uma palavra a esta cidade, a esta noite. Recebe essas vidas, os que estão aceitando, os que estão voltando. Perdoa, Senhor, os pecados. Lança no mar do esquecimento. Coloca um cântico novo na boca deles. Devolve a eles, Senhor, a alegria da salvação. Devolve o sorriso no rosto, o brilho nos olhos. Enche do teu Espírito Santo mais uma vez. Firma os teus passos na rocha. Cerca-os com os teus anjos. Joga por terra toda a retaliação. Faz uma obra na família deles, através deles. Em nome de Jesus. Ó Deus, leva os salvos para a glória, juntamente com a tua igreja naquele grande dia. É o que nós te pedimos e já te damos glórias. Em teu nome, Jesus. E a igreja diz amém. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. Parabéns. Você tomou a melhor decisão da sua vida.